E as suas Alice Roses. Tudo beleza? Hoje vou continuar aquela teoria que faz meses que não vê a luz do dia. O que teria acontecido se a saga Black acontecesse em Dragon Ball GT? Bora pro vídeo. Godita dá um sorriso e diz que eles também fizeram a fusão. Zamasu diria que a justiça divina ia cair sobre todos os mortais. Nesse momento, chegam ali, Goten, Gohan, Udi, Pan e Trunks GT. Godita diz que teria que acabar com isso rápido, antes que a fusão dele terminasse. Godita parte pra cima de Zamasu, mas Zamasu solta um ataque que explode em Godita o jogando contra uma montanha. Isso deixa todos ali surpresos. Zamasu diz que copiar a técnica dos deuses não ia salvar os mortais. Godita diz que Zamasu ia pagar por isso, e Godita aumenta seus poderes, mas nessa hora a fusão se desfaz, e Vegeta diz que isso não podia estar acontecendo. Goku diz que nem como Godita eles conseguiram ferir aquele cara. Zamasu começa a rir, e diz que não existia salvação para os mortais, e que agora, ele iria dizimar todos ali, e um novo capítulo da história do universo seria escrito. Goku diz que não ia permitir isso. Vegeta diz que isso só ia acontecer por cima do cadáver dele. Zamasu diz que os mortais nunca aprendem. Trunks do futuro diz que não podia continuar sem fazer nada. Ele ia lutar também. Zamasu diz que eles só iam aprender quando estivessem mortos. E Zamasu ataca eles os deixando bem feridos. Pan corre até o Goku e pede para seu vovozinho não desistir. Goku diz que esse inimigo era diferente de qualquer outro inimigo que ele tinha enfrentado em toda a sua vida. Ele tinha poderes muito além da imaginação. Pan diz que uma coisa que seu vovô sempre ensinou a ela foi a nunca desistir. Goku sorri e diz que era verdade. Ele não podia deixar esse bandido vencer. Quantas pessoas inocentes iriam sofrer nas mãos desse canalha? Nesse momento, Goten, Gohan, Trunks GT, Pan começam a dar suas energias a Goku. Vegeta diz que ia tentar segurar os Zamasu. Trunks do futuro pensa em ir ajudar seu pai, mas ele não tinha poderes para rivalizar com Zamasu. Trunks decide ajudar com o incremento de poder do Goku Super Saiyajin 4. Obi também vai lutar contra os Zamasu e usa seu raio de chocolate nele. Zamasu se esquiva por muito pouco e diz que Obi ia receber uma punição divina por ter desonrado um deus. Obi diz que não ia deixar que Zamasu fizesse mal ao Senhor Goku. Zamasu diz que aquele humano era tão patético que iria ser morto antes de Goku. Naquele momento, o resplendor final atinge Zamasu. Vegeta pergunta se o Zamasu tinha gostado daquilo. Zamasu diz que o Vegeta era um lixo naquela forma, ele nem era uma ameaça de verdade. Vegeta pergunta o que o Zamasu disse. Zamasu disse que Vegeta e aquele outro humano iriam morrer por sua insolência. Vegeta diz que Zamasu era um verme muito insolente. Nesse momento um brilho enorme sai de onde Goku estava. Zamasu fica confuso, e Pan pergunta o que estava acontecendo com seu vovozinho. Que lindo, meu vovô! Parece um deus! Zamasu diz que é impossível que o ser desta linha do tempo tenha alcançado o nível dos deuses. Isso era uma blasfêmia contra as divindades. Goku diz que nunca tinha sentido tamanho poder antes. Goten diz que com essa força, seu papai poderia derrotar os Zamasu. Goku diz que Goten estava errado. Todos ficam surpresos, e Trunks do futuro pergunta do que o Senhor Goku estava dizendo. Goku diz que estava realmente muito forte, mas contra um inimigo imortal ele precisaria de mais poder para acabar com ele. Esse poder não seria o suficiente? Zamasu diz que existia um pouco de juízo na cabeça daquele Goku. Goku diz que precisava pensar em algo rápido, senão nunca que eles iam vencer os Zamasu. Vegeta vai até Goku e manda o Kakaroto parar de ficar só pensando. O inimigo não ia ficar só olhando para sempre. Zamasu faz um laser que Goku defende com um pouco de dificuldade, e a mão de Goku fica bem ferida. Zamasu diz que o Son Goku estava de parabéns por aguentar um ataque dos deuses, mas que ele iria purificar o mundo agora. Goku diz que teria que arriscar um Kamehameha divino aumentado 100 vezes. Zamasu energia uma esfera de energia e solta na direção do planeta Terra. Goku faz o seu Kamehameha divino aumentado 100 vezes, e começa uma colisão de poderes. Zamasu diz que não ia perder para aquele Saiyajin miserável. Goku diz que jamais ia perder para alguém que só sabe julgar os outros. E Goku diz que ia aumentar o Kamehameha divino em 200 vezes. Com isso o ataque de Goku atravessa o poder de Zamasu e o atinge em cheio. Goku fica ofegante e diz que esse foi o seu maior Kamehameha. Zamasu aparece com metade do rosto escorrendo, e Pan diz que aquilo era muito nojento. Goku vai pra cima do Zamasu e acerta um chute nele o jogando pro chão e faz um super golpe do dragão divino. Uma enorme explosão ocorre e o céu fica limpo. Vegeta diz que Kakaroto era um miserável e tinha conseguido. Trunks do futuro diz que não podia acreditar no que estava ouvindo. O Zamasu finalmente tinha sido derrotado. Pan diz que seu vovô em Super Saiyajin 4 em forma divina era o mais poderoso de todos. Goku manda todos não abaixarem as guardas, ele ainda estava vivo. Todos ficam assustados, e Zamasu sai dos escombros e grita pelo nome de Goku. Zamasu fica na sua forma monstruosa, e Pan pergunta o que estava acontecendo com ele. Goku diz
diz que parecia com um ser imortal estava sofrendo danos por ter se fundido com um ser mortal. Vegeta diz que se ele tinha esse ponto fraco, essa era a chance deles para derrotar os Zamas. Goku diz que para derrotar os Zamas, precisariam de um poder ainda maior do que o poder que ele tem. Vegeta pergunta como o Kakaroto conseguiu os poderes divinos. Goku diz que mesmo se ele e Vegeta tivessem os poderes divinos, ele acha que lutando juntos, eles não conseguiriam fazer um dano maior nos Zamas. Vegeta diz que já se passou algum tempo desde a última fusão de Gogeta, a ideia é não perder tempo e fazer apenas um ataque em Zamas, que o desintegre completamente, antes que o tempo da fusão acabe. Goku fica surpreso ao ouvir isso, e Goku manda todos os Saiyajins se reunirem em volta de Vegeta. Zamas diz que não ia permitir isso, mas Goku aparece na frente dele com teletransporte, e usa um Taiyoken, cegando os Zamas por algum segundo. Goku manda todos mandarem suas energias para Vegeta, rápido, e todos decidem fazer isso. Vegeta diz que assim que ele terminasse de receber as energias, eles deveriam fazer a fusão de novo, e Goku aceita. Obi pergunta ao Sr. Goku como eles poderiam derrotar um ser imortal, se ele sempre voltaria. Goku diz que não importa se o ser é imortal ou não, existe um limite de quanto o corpo dele consegue se regenerar. Com o Majin Buu foi assim, e agora com Zamas estava sendo assim. O que eles precisavam fazer era acabar com os Zamas, com o máximo de poder. Obi diz que parecia que os Zamas ia se desmontar. Goku diz que estava percebendo isso também. O estado físico e mental dele estava pouco a pouco sendo destruídos. Era questão de tempo até ele se tornasse um monstro sem consciência alguma atacando sem razão, e ele e Vegeta teriam que acabar com isso ali agora, antes que fosse tarde demais. Um brilho sai de Vegeta, e Goku vai até o Vegeta. Trunks GT diz que o seu pai vai fazer a fusão com o Sr. Goku em Super Saiyajin nível 4, em modo divino. Zamas diz que nunca ia permitir isso de acontecer. Zamas parte pra cima deles, e Trunks do futuro acerta um chute nos Zamas, e diz para seu papai e o Sr. Goku fazerem a fusão rápido, antes que seja tarde demais. Vegeta manda Kakaroto fazer logo a fusão, pois o Trunks não tinha poderes para segurar um monstro daqueles. Goku diz para Vegeta que provavelmente o tempo de fusão deles seria no máximo 1 minuto e meio. Então se eles perderem tempo, eles iriam perder a batalha. Vegeta diz entender isso, e por isso eles teriam que ir com tudo logo de começo. Zamas acerta um soco no Trunks e diz que aquele pecador imundo do futuro iria pagar por todos os seus crimes finalmente. Ele diz para aquele mortal maldito finalmente desaparecer, quando de repente, o raio atravessa o corpo de Zamas o deixando gravemente ferido. Ao ver, ele vê Gogeta Super Saiyajin 4 Blue, e Gogeta diz que ia ser o mais breve possível. Gogeta aparece na frente nos Zamas, e faz um Big Bang Attack divino 1000 vezes aumentado. Gogeta atira esse ataque, e atira o Zamasu em direção ao sol. Zamasu é desintegrado completamente, sem mesmo o seu lado imortal conseguir voltar depois, pois Gogeta usou o seu máximo de poderes. Nesse momento, Goku e Vegeta se separam, e voltam nas suas formas bases. Vegeta diz que Kakaroto era um inseto, porque ele quis perfurar o corpo dos Zamas. Era só já ter soltado o ataque nele. Goku começa a rir, e diz que apesar do Vegeta estar bravo, eles venceram. Trunks do futuro fica muito feliz, e diz que não podia acreditar que Zamas tinha finalmente sido derrotado. Pan diz que avisou que o seu vovô era o melhor. Goku diz para Trunks continuar treinando no futuro, caso uma outra ameaça desse tipo apareça. Trunks diz que ia fazer isso. Vegeta manda Trunks honrar os Saiyajins no futuro, e Vegeta dá um saco de semente dos deuses pro Trunks, e diz para ele aproveitar bem o seu futuro. Trunks acena e agradece a todos pela ajuda. Bulma dá alguns suprimentos da corporação Cápsula para que Trunks conseguisse reconstruir seu futuro. Trunks abraça sua mãe, e diz que vai sentir muita falta dela, já que no futuro, ela foi assassinada. Bulma diz que sua versão do futuro vai ficar orgulhosa por você ter realizado a sua missão e derrotado o inimigo. Trunks diz que é verdade. Bra pergunta pro seu outro irmão se ela existe no seu futuro. Trunks diz que não, pois o pai deles morreu quando ele tinha acabado de nascer, e como Bra era mais nova, não deu tempo dela nascer. Bra diz que ficou inspirada pelo seu irmão de outro tempo, e queria pedir para o seu pai lhe ensinar a lutar um pouco. Afinal, se os dois irmãos dela lutam, porque ela não poderia? Trunks sorri para ela, e Gohan vai até Trunks, e diz para Trunks manter o futuro em ordem. Trunks fica emocionado ao rever Gohan, e Gohan diz que agora ele era o defensor da Terra, e ele deveria cuidar daquele mundo por todos que morreram por ele. Trunks diz que vai fazer isso. Trunks entra em sua máquina do tempo, e agradece a todos pela ajuda, e diz esperar algum dia poder rever eles, tanto no passado, quanto no futuro, e Trunks desaparece no céu. Goku deseja boa sorte com as futuras lutas de Trunks. Uau, finalmente esta teoria tão incrível acabou. O que acharam dela? Eu curti bastante escrever ela. Como será o futuro de Trunks agora, já que Zamas não destruiu ele? Bom, é isso. Temos aqui a nossa primeira teoria em partes finalizada. Espero que tenha gostado. Nos vemos no próximo vídeo. Falou galerinha doida dessa internetona. Fui.